postar no Sapien. Aí o cara consegue dar uma olhadinha lá. Beleza? Beleza. Vamos lá então. Feito. Interesse. Uma galera que eu não conheço mesmo. Eu não dei turma para a parte B, eu não dei aula para a parte B ainda, né? Vamos lá, mas não vai faltar oportunidade. Então, o Bernardo falou ontem, principalmente de ferramentas manuais, isto? Isso. Exato. Dominando ferramentas manuais, sabe que é uma chave de boca, estrela, combinada. Não foi feito para botar caninho de extensão, uma chave hexagonal, uma Allen, né? Então, todo mundo sabendo disso. Sim. Então, tá. Qual é a ideia hoje? Falar, então, sobre ferramentas da parte de elétrica. Ele pediu para pegar o site da loja do mecânico, que é o site que tem mais ferramentas, mais diversidade de ferramentas, então vou começar a apresentar para vocês o site. Ô, professor, já foi feita a chamada? Ainda não. Eu passei que a aula hoje vai ter até às 8 e depois vai ter uma atividade no Sapien lá, certo? Tá. Então vou fazer a chamada mais para o final, para não tomar muito nosso tempo. Boa noite, aí. professor. Boa noite, tudo jóia? Vai. Então, bora lá. Ferramentas na eletricidade. Bom, isso cada vez está aumentando mais, cada vez está bem mais complexo e valores cada vez maiores. Antigamente, para consertar um Fusca lá, que era o alicate, o arame e a chave de fenda. Era isso, né? Para ver se tinha positivo, pegava um fiozinho desencapado e encostava na carroceria. A gente dizia que não era eletricista, era eletrichispa, né? Se saiu a chispa, é que tem positivo. Era assim antigamente. Bom, hoje evoluiu muito isso, muito mesmo, ao ponto de, se tu fizer isso em uma central, tu poder queimar uma central, dá um prejuízo enorme. Na parte elétrica, então, essas ferramentas cada vez mais atualizadas e cada vez mais complexas. Na loja do mecânico, ele separa, tem uma aba exatamente para ferramentas de autoelétrica. Auto, que é automóveis, e elétrica, bom, da parte que a gente já sabe. Na primeira linha, ele fala sobre móveis de oficina, carrinho, prateleira, bom, isso não é oficina em geral, não vou pegar nisso. Depois ele fala em limpeza de bico, algumas máquinas e acessórios de injeção. Não vou entrar nesse ponto que vocês vão ter aula disso, de gerenciamento. Aí já pega a limpeza de injetor e scanner. Com dosol vocês vão ver instrumentação, parte de micrômetro, pacrímetro, que está aqui. O que vai nos afetar é agora a segunda linha aqui, onde ele fala sobre carregador de bateria, certo? Carregador de bateria também evoluiu muito, tem de diversos tipos, diversos tamanhos. Vou abrir para nós aqui. Carregador de bateria. Bom, carregador de bateria vocês vão ver, tem carregador de 509, 300, 600. Bom, o que mais pega em carregador de bateria? Principalmente o quanto de energia que ele fornece. Essa vai ser a principal definição de carregador de bateria. Então, carregador de bateria, os modelos simples, normalmente são muito semelhantes, muito iguais. O que vai definir o quanto de energia ele consegue mandar para a bateria. Certo? Vocês veem isso em celular. Em celular, vocês tem o celular turbo, né? O carregador de celular turbo. Mais rápido? Bom, Baterias também tem isso. Um carregador de bateria, então, vai ser primeiramente filtrado o quanto de energia ele consegue mandar. Essa energia para a turma A, que teve aula comigo, que a gente já chegou a adiantar isso, eu não vou chegar na sexta-feira para a turma B, sabe? Essa energia num carregador de bateria é medida em amperes, certo? Ampere. Certo. O João tá aí? Não consigo ver, peraí. Sim. Ô, João, o que é
Ô, tudo bom, cara? O que é a corrente? O que é o ampere que eu tô dizendo? Olha no caderno aí. Corrente elétrica, estudamos. Sabe o que eu te amo, né, João? É, professor, né? Cadê Corrente elétrica. Corrente elétrica, a última aula foi corrente elétrica. Não me decepciona, João. É o fluxo de elétrons, professor? Show de bola! Eu sabia que tu não ia me desapontar. Então, corrente elétrica é o fluxo de elétrons, é a quantidade de elétrons passando. Para carregar uma bateria, eu preciso de um fluxo considerável. Vai depender do tamanho da bateria, porque eu sei, né, que tem baterias de 30 amperes hora, tem bateria de 60 amperes hora, ou, simplificando mais, eu tenho bateria menor e bateria maior. Beleza? Como eu sei que o meu carregador de bateria manda uma energia para essa bateria, carregadores de bateria que mandam mais energia custam mais. Isso é óbvio, né? Se eu tenho que nem um carregador de celular. O carregador de celular normal é um valor, mas se vocês querem comparar o turbo é aquele que manda mais energia para o meu celular, bom, eu vou pagar mais por isso, certo? Num carregador de bateria, ele diz, a gente diz que essa energia, a corrente elétrica, ela é medida em amperes. Por um exemplo, esse carregador de bateria aqui pode mandar o total de 50 amperes para uma bateria, certo? 50 amperes. Custo dele, promoção de 633 por 509. Para vocês são meus bruxos. Carregadores mais baratos, vamos dar uma olhada. Com certeza, ou provavelmente, eles têm uma corrente menor. Por exemplo, eu saio de um de 509, vou para um de 239. Ele é da mesma marca, o mesmo carregador de bateria, só que agora a quantidade de energia que ele manda para a bateria é menor, 5 vezes menor. Agora ele está mandando apenas, consegue mandar apenas 10 amperes. Certo? Então, um carregador. Isso, professor. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Esse carregador de bateria, então, ele é 5 vezes menor que o anterior, né? Bom, o outro Mas é bom mandava. para bateria ou não? Perdão? Pode falar? Ele é bom para bateria? Sim, ambos são bons para bateria. A função dele é carregar a bateria. Só que o seguinte, deixa eu ver quem é que perguntou mesmo? É o Laureano? Ô, É o Laureano. Laureano. Certo. O seguinte, normalmente a gente não precisa de toda essa corrente dos 50 amperes para bateria, certo? Normalmente a corrente é baixa. Mas o que eu consigo, Laureano, com um carregador que tem mais corrente, mais amperes, que nem aquele de 50 amperes que eu vou mandar? Eu consigo carregar mais baterias ao mesmo tempo. Ah, tá. E uma só vai prejudicar ela ou não, professor? Não, não. Essa corrente máxima que ele manda é ajustável. Ele tem tá. um manípulo, vou botar aqui uma imagem, tem um seletor aqui onde está escrito aumentar e diminuir. Ali eu defino o quanto de corrente eu quero. Vocês vão ter uma aula disso, mas bateria, em média, não passa dos 10 amperes. Então, aquele carregador de 200 e tantinhos que mandava até 10 amperes me supriria. Show de bola. O que esse faz diferente? Bom, esse eu consigo botar 5 baterias. Cada uma não carregando que ele vai carregar mais rápido, professor. A gente vai ver que carregar mais rápido na bateria prejudica ela. Ele até pode carregar mais rápido se tu botar mais corrente. Mas isso eu diminuo o tempo de vida da bateria. Ah, tá. Certo? Eu não vou adiantar para vocês porque vocês vão ter isso, mas uma bateria tem uma corrente necessária para ela ser carregada. E essa corrente é bem baixa. Não passa, ou normalmente, em média, não passa os 10 amperes. Aqueles 10A que a gente falou. Então, esse com 50 amperes, se eu mandar os 50 amperes para a bateria, eu vou prejudicar a vida dela, eu vou danificar ela. É o famoso, não sei se vocês já ouviram falar em carga rápida. Tá aqui, ele diz que
Carrega lento e rápido. O que é o rápido? O rápido é mandar mais corrente do que deveria. Com certeza vai carregar mais rápido a bateria, só que diminui o tempo de vida da bateria. Certo? Sim. Então, imagina tu indo para a praia, Laureano, e tu indo com o pé no fundo, indo no corte do motor, cortando o giro até lá, com certeza tu vai chegar mais rápido na praia, mas tu vai diminuir tempo de vida do teu motor, concorda? Sim. Estou usando ele muito severamente. Bom, o carregador de bateria também. Ele tem a corrente máxima que ele pode carregar, certo? A corrente para carregar uma bateria é bem menor. Vocês vão ver esse cálculo, mas é em torno de 10 amperes, então esse aqui tem 5 vezes mais que necessário, certo? Mas eu pego aquele seletor ali e diminuo, não deixo o carregador mandar 50 amperes. Eu peço para ele mandar só 10 amperes. Com isso eu carrego essa bateria lentamente. Eu demoro mais tempo, sim, vou demorar mais tempo, mas também eu não prejudico o tempo de vida útil da bateria. Então, Professor, sintetizando, pode falar. tenho uma dúvida, sou Renato. Pode falar, Renato. Obrigado, senhor. Digamos assim, quando o senhor aconselha a fazer carregar uma bateria? A bateria, eu sempre tenho que Isso. carregar ela sempre que a tensão dela estiver menos. Agora, vou dizer para vocês agora, né? Menos que 12 volts. Certo? Que ela tem uma vida útil, né? Daí a gente só vai notar o dia que não tiver mais carga, né? Aí a gente leva, faz a carga, mas é como se diz assim, ela vai te ajudar provisoriamente, né? Sim, na verdade, o Renato, né? Renato, Isso. no carro eu já tenho um dispositivo para carregar a bateria. O nome desse dispositivo é alternador. Eu não vou dar muita ênfase nele hoje, porque não é Sim, objeto de sim. estudo, vocês vão ter uma aula para isso. Então, toda vez que eu ligo meu motor, o alternador carrega a bateria, certo? Se por um acaso eu cheguei no meu veículo e a minha bateria está descarregada, bom, é sinal que ou o meu alternador está ruim, ou o meu alternador não deu tempo de carregar essa bateria. Eu tenho algum problema aí, certo? Então, dificilmente a gente vai tirar uma bateria de um veículo para carregar ela. Só se tiver um consumo, só se tiver algum problema. Porque Entendi. normalmente não se tira a bateria do meu veículo, porque o alternador já tem essa função, né, de recarregar a bateria. Sim, sim. Certo? Então, se eu Certo. tenho que tirar do carro para botar para carregar, bom, provavelmente eu tenho algum problema no carro, ou problema de alternador, ou problema de cabo, certo? Certo. O Denilson perguntou lá se as atividades faz depois. Eu deixei até o prazo para amanhã, tá? Então, no final dessa aula, eu vou passar uma atividade para vocês e tem até amanhã para responder. Até amanhã, meia-noite, não se preocupe. Se precisar de mais tempo, vocês me falem. Mas bora lá. Então, carregador de bateria, a princípio, eu tenho diversos tipos, mas o primeiro filtro que eu tenho é, o quanto de corrente ele manda. Esse aqui manda 50, o outro a gente viu que manda 10. Esse aqui, ele dá a possibilidade de carregar 5 baterias, carregar lentamente as 5 baterias, né? Enquanto o outro eu carrego uma a cada vez. Essa é a grande brincadeira dos alternadores. Boa noite, Daniel. Bora lá. Então tá, falamos de carregadores. Bom, e se vocês olharem, tem diversos tipos de carregador. Vou voltar ali na página de menu inicial. Tá tranquilo. Tem diversos tipos de carregadores. Todos fazem a mesma função, carregar a bateria. Uns mandando mais corrente, carregando ela de mais rápida ou com mais baterias. Outro com menos corrente, uns de 10 amperes, de 20 amperes, 40 amperes, certo? Tem carregadores que englobam, eu vou botar aqui para vocês, de maior preço, tem carregadores que englobam um auxiliar de partida junto. Então esse é o carregador de 2.200. Vamos ver o que ele tem de diferente aí. Ele é um carregador, vamos descer para olhar as especificações dele. Olha a corrente de saída que ele consegue mandar. Corrente
que é o João disse, né? A energia que ele consegue mandar. Enquanto a gente viu o carregador de 10 amperes, o de 600 era 20 amperes, esse consegue mandar uma corrente até 200 amperes. Isso é muito, isso é bastante. Por isso que ele custa mais caro, 2.200. Todos os componentes dele foram feitos para aguentar uma alta energia, certo? Por isso o valor mais caro. Ele consegue fazer algo além disso. Ele diz o seguinte, ele é um carregador para 12 volts, bateria 12 volts, com auxiliar de partida. O que é esse auxiliar de partida? Vocês já ficaram sem bateria? No botão pro carro ligar, né? Exatamente, aquela famosa chupeta que os falam, né? A famosa chupeta. Então, eu tô com uma bateria descarregada, eu vou ter que botar uma bateria auxiliar para ajudar na hora da partida, a famosa chupeta. O nome dessa operação é, é uma partida auxiliada, né? Então, o auxiliar de partida, que é esse cara aqui também, ele, se tu botar, se o teu carro não está girando por falta de energia, se tu botar as garras na bateria e ligar ele na luz, ele te ajuda a dar partida no motor. Certo? Por isso o nome auxiliar de partida. Então, esse carregador de bateria, ele é mais caro, porque, primeira coisa, ele manda muito mais corrente, né? 200 amperes. Muito mais que outros que a gente já tinha visto. E além disso, ele manda tanta corrente que ele pode auxiliar na partida. Se o meu carro ficou sem bateria, bom, eu carrego, ligo aquelas garras, ligo na tomada e posso dar partida no carro que essa máquina vai auxiliar na partida, vai mandar energia junto, auxiliando a bateria. Essa é a grande sacada deles. Certo? Quantas baterias carrega esse, professor? Pois é, isso é Fazer as dividido... coisas, eu vou pegar esse troço, vou ficar uma semana com isso aí. Tá bem avisado. Tira o áudio aí, galera. Então, a gente vai vendo mais pra frente que tem um cálculo para isso, tá? Mas vou jogar para ti. Se uma bateria em média precisa de 10 amperes. Se uma bateria em média precisa de 10 amperes, esse aqui de 200 consegue carregar até 20 baterias ao mesmo tempo. É bem improvável que tu vai precisar isso na oficina, sabe? Isso aqui, carregar tantas baterias, eu vi só em carros de aluguel, ou carro que fica muito tempo parado, como picareta, esses carinhos assim, beleza? Beleza, senhor. Fechou. Então, carregador de baterias define pela corrente, a primeira coisa. A gente viu que tem carregadores que têm a função de auxiliar a partida, e também tenho carregadores como esse aqui, ó. Ele diz que é um carregador inteligente. Bom, o que ele tem de inteligente no carregar bateria? Ele tem um circuito interno que não deixa ele superaquecer, que não deixa tu inverter os polos. Se tu inverter os polos, ele tem proteção contra inversão de polos, certo? Mas o grande barato dele é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a seleção. Também conhecido como carregador flutuante. Quando ele vê que a bateria está carregada, ele para de carregar e mantém a bateria em 12 volts. Vou de novo. Esses carregadores inteligentes têm um circuito interno dentro dele que faz com que, quando ele vê que a bateria está carregada, ele pare de carregar. A gente diz que ele entra em flutuação. Por isso que ele diz que é um carregador flutuante. Show de bola. Mas para que isso? Bom, se eu tenho uma bateria que já está carregada e eu não tenho essa opção, e deixar a bateria carregando, ela aquece. Vocês já ouviram falar em bateria aquecer? Sim. Rolou até um vídeo esses dias, o cara deixou um carregador e a bateria aqueceu e a bateria explodiu. Não sei se chegou no WhatsApp de vocês esse vídeo. Sim, vi sim, bem feio. Sim. Exatamente. Então, aquele carregador que o cara estava utilizando, com certeza não tinha essa função de flutuação.
ele carrega a bateria e se tu deixar ali 24 horas, ele vai forçar a bateria, vai mandar energia para a bateria às 24 horas. Se tu deixar uma semana, um mês, fica mandando um mês de energia para a bateria. Qual é o problema disso? Depois que a bateria já está carregada e tu mandar mais energia para ela, ela esquenta. Esquenta, vai esquentando, e quando esquenta, evapora alguns gases, e esses gases são inflamáveis. Esse gás inflamável, se tiver algum ponto de calor, uma centelha, algo por volta, ele queima. E foi isso que aconteceu com aquele cara. A bateria estava carregando, ele chegou a botar a mão na bateria e viu que a bateria estava quente e foi desligar a bateria. Quando foi desligar a bateria, o jacaré, a presilha ali dela, as garras, saiu uma centelha. Aquela chispa, né? Aquele faísquinha que nem a gente fala. Essa faísquinha foi o suficiente para queimar os gases em volta e explodir a bateria no rosto dele, né? Explosão. Deixa eu até ver se eu acho no YouTube que eu consigo botar para vocês aqui. Professor, tem uma pergunta. Pode falar. Qual é em média de tempo para carregar uma bateria? 12 horas, 24 horas? Ou isso não é parâmetro? A gente tem que ir medindo ela? Não, boa. Não, tem um tempo tabelado para isso, certo? Esse tempo vai depender o quanto descarregada ela está. Essa é a grande raciocínio. Se uma bateria está zerada, 0 volts, eu preciso de mais tempo. Se a bateria está 11,5 volts, eu preciso de menos tempo. Eu vou botar essa tabela, tá? Para vocês aqui, vou ali pegar meu HD, eu ponho essa tabela depois para vocês. Deixa eu só compartilhar. Pode falar. Mas isso aí dá para ir medindo com multímetro? Dá para medindo com multímetro, sim. Dá para medindo com multímetro também. Sim. Gabriel, quer falar uma coisa? Está com a mão levantada? Já foi isso aí que eu perguntei para o senhor aí, professor. Show de bola. A Moura fornece uma tabela de tempo de carregamento de bateria e ela depende da tensão, de quanta energia ela tem no início, a tensão inicial. Se a bateria está muito descarregada, eu preciso de tanto. Se a bateria está pouco descarregada, eu preciso de outro tempo. Eu vou tentar conseguir antes das 8 ali. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Só mostrar o videozinho para vocês da explosão, para quem não viu. Estão vendo a tela do YouTube aí, né? Sim. Não, aqui não. E ele Não apareceu ainda? Sim, tô vendo. Aqui não apareceu. Sim, Pra mim não apareceu ainda. Acho que tem que apertar pra quem tá no celular, tem que apertar naquele pininho, né, professor? Isso, tem que tirar do modo fixação, exatamente. Isso. Conseguiu agora? Bom, se não conseguiu, me fala. Bom, aqui é um cara reagindo a essa explosão, tá na internet, tá? Mas o vídeo que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Um carregador de bateria, tá vendo ao fundo amarelo lá, está carregando a bateria e esse técnico, não sei quem é na verdade, colocou a mão na bateria justamente para ver a temperatura de bateria, para ver se a bateria está esquentando. Porque eu sei que uma bateria carregada, depois que fica mandando energia para ela, ela começa a esquentar, certo? E eu não posso deixar ela esquentar muito. Ele viu que estava quente demais e, puxa, foi desligar diretamente no jacaré, na conexão da bateria. E olha o que aconteceu. A medindo a temperatura. Ele está comentando. Agora ele vai dar o play. Né? Deu play. Opa, tá carregando a bateria e ele foi desligar. Quando desligou, buf, no rosto dele. Depois, eu não sei se esse cara dá o... Que loucura, né? Esse cara dá o depoimento dele ali, quase perdeu a vista. É esse depoimento aqui. Não vou deixar muito tempo para não horrorizar vocês, mas, bom, na parte automotiva, sim, cara, tem coisas muito perigosas. Eu trabalho com calor, eu trabalho com gás, eletricidade, trabalho com coisas muito perigosas.
certo? O que eu queria mostrar para professor. vocês? Pode falar. Eu tenho duas dúvidas. A primeira, o que pode acontecer com a bateria naqueles casos tipo oficina menor, assim, de bairro? Não sei se o senhor já deve ter visto já, que eles não usam carregador, eles usam tipo uma extensão com 2 jacarezinhos na ponta para carregar a bateria direto na tomada. Mas ele é na tomada, agora tem que saber se eles estão usando um maquinário, algo assim, porque eu já vi que era usando até lâmpada. Não, eu digo tipo assim, ó, ele pegou tipo uma extensão, ele cortou um pedaço e na ponta ele botou o jacaré. Aí numa ponta da extensão, numa ponta do fio, ele liga direto na bateria e outra na tomada. Não tem nada no meio, entendeu? Não, diretamente não funciona isso. Porque na tomada tem 110 e a bateria trabalha com 12 volts. Tem alguma coisa no meio aí, cara, com certeza. Eu já vi isso acontecer e eles usam uma fonte de computador, de notebook junto. Ah, isso sim. Isso sim. A fonte do computador é um transformador e transforma para 12 volts. Eu vi cara colocando uma lâmpada em série para baixar a tensão. Mas diretamente na tomada isso não é possível, tá? Ah, não, tranquilo. Tranquilo? Bom, falando em carregador, então, os carregadores até então que a gente viu era definido por corrente. Quanto maior a corrente, melhor o carregador, mais baterias eu consigo carregar ao mesmo tempo. Ou, se eu não estou preocupado com vida útil da bateria, mais rápido, né? Mas eu tenho um carregador no mercado que diz carregador inteligente. Dentro dele tem um circuito eletrônico que vê quando a bateria está carregada, ele não deixa a bateria aquecer. Ele entra em estado de flutuação. Ele para de carregar a bateria. Com isso, a bateria não aquece e não acontece o que aconteceu com o nosso amigo ali, né? Aquele cara com certeza deixou o carregador, provavelmente uma carga rápida, ou por muito tempo, a bateria esquentou. Quando esquentou, começou a evaporar os gases dela. E quando ele foi desligar o terminal ali, o famoso jacaré, saiu uma centelha, uma faísquinha. Quando saiu essa faísca, eu tenho gases que são inflamáveis, bom, queimou o que estava em volta, a chama entrou para a bateria e explodiu a bateria no rosto dele. Beleza? Então, carregador de bateria define mais por isso. Tem uns que são digitais, com mostrador digital, outro analógico, mas sintetizando é isso. Ou vai ser eu vou comprar o meu carregador de bateria pela quantidade de energia que ele manda, que é os amperes, né, letrinha A lá, ou se ele vai ter um circuito eletrônico dentro dele, vai ser um carregador inteligente ou não. Só. Não tem mais que falar em carregador. Se vocês derem uma olhada e procurarem, ou vai cair nessas. Ou ele manda muita corrente, por isso que é mais caro, ou o mais baratinho não manda tanta energia, tanta corrente elétrica, né? E assim por diante. E a outra definição é esse circuito eletrônico, ele ser inteligente ou não. Certo? Não se preocupem, carregador, a gente vai falar sobre carregador. A aula hoje é sobre ferramentas. Vocês vão ouvir falar bastante de carregador, vão saber fazer os cálculos e até de bateria, tá? Bom, vou entrar, depois de carregadores de bateria, que ele diz bateria de 12 volts, ele entra em multímetro. Multímetro, a turma A sabe o que é. Aquele aparelho que eu botei na língua por causa de vocês. Certo? Beleza. Para a turma B, não se preocupem, a gente vai ter essa aula a partir de sexta-feira. Mas o que a gente tem que entender? O que é multímetro? O multímetro é uma ferramenta que ele mede diversas coisas na eletricidade. Por isso que ele é multi. Multímetro vem que dentro dele eu tenho pelo menos um voltímetro para medir tensão, para ver se é 110, 220, ou 12 volts, né, para ver se a bateria está carregada ou não. Eu tenho um amperímetro para medir o fluxo de corrente, a quantidade de energia, a quantidade de elétrons que está fluindo, certo? E eu tenho um ohmímetro também para medir a resistência. Não se preocupem que sexta-feira a gente vai conversar sobre isso, certo? Mas o meu multímetro é uma ferramenta muito utilizada na mecânica, porque hoje a eletricidade, bom, tá em tudo, né? Injeção eletrônica, né? Qualquer coisa que tu vai fazer na parte elétrica, tu vai usar um multímetro. Isso por quê?
Porque na eletricidade nós não vemos os elétrons. A gente consegue sentir um choquezinho, mas ver os elétrons passando a gente não consegue. Não é que nem água, né? Não é que nem óleo que a gente vê que está vazando do motor. Na eletricidade a gente não enxerga. A gente precisa medir ela para entender como ela está funcionando. Multímetro também. Multímetro tem diversos valores, certo? Eles mudam como a precisão, uns são mais precisos, outros menos precisos. Uns têm cabos mais robustos, com silicone, isolamento, outros não. E também caio na minha corrente. A corrente que o multímetro consegue medir também é um parâmetro pelo valor dele. Eu sei que multímetros de menor valor, deixa eu escolher um aqui, um multímetro de menor valor mede menos corrente. Vamos ver se esse aqui diz a especificação dele. Multímetro de 70 pila. Multímetro de tal hobby da Minipa. Olha só. Corrente, que nem o João disse, é quantidade de elétrons fluindo, é energia. Ele mede 200 miliamperes, isso é baixinho. E a corrente máxima desse multímetro, olha só, 10 amperes. Esse é muito semelhante ao multímetro que nós vamos utilizar em prática, na aula prática. Esse foi o que eu desci. Então, multímetros mais caros são mais precisos, têm ajustes de calibragem e, principalmente, ele mede correntes maiores. Vou pegar um de 250, vamos ver aqui. Ele também mede a mesma coisa que o outro. Corrente, que é o A, né? Tensão, que é o Vzinho, e aquele símbolo de ferradura, que é medir resistência, né? Deixa eu pegar um multímetro que meça uma corrente um pouquinho maior. Deixa eu ver esse aqui, 529. Então, o motivo da Fluke, as marcas mais conhecidas, ou as melhores até então, são Minipa, Fluke, esses são os multímetros mais caros. Deixa eu ver se ele diz a corrente que ele mede aqui. Temperatura, umidade, armazenamento. Ah, não me diz. Vamos pegar outro aqui. Ajustar por valores, né? Vou pegar os mais caros. Mais caros na linha automotiva. 10, 20. Deixa eu ver esse aqui de 556. Esse multímetro aqui, agora a gente viu o valor dele aumenta bastante, de 556. Ricardo, fazer uma pergunta, Ricardo? Não, uma pergunta rapidinha. Eu Pode lembro falar, que tem uma das grandezas que tu não pode medir com equipamento ligado, né? Não digo multímetro, mas a outra parte não pode estar ligada, né? Ah, sim, resistência. A gente vai trabalhar isso. Resistência não pode ter com ele ligado. Tá, muito obrigado. Fechou? Então, o primeiro multímetro que a gente viu, 70 pila. Agora, esse multímetro da Minipa, 556. De arrancada, eu já vejo que ele mede correntes maiores. Corrente, ele mede, tá aqui, ó, os dois tipos de corrente. A turma sabe, DC e AC. Quem é que lembra que era DC e AC mesmo? Agora eu vou pegar vocês. DC, corrente contínua. E corrente alternada. Fechou, show de bola. A turma B vai ver isso, não se preocupem. Mas olha a corrente máxima que ele mede. 20 amperes. Já é o dobro. Certo? Fora isso, multímetros mais caros, eu tenho botão para congelar a tela. Esse aqui também tem, se vocês olharem a tecla, essa tecla aqui, máximo e mínimo, ele diz os valores máximo e mínimo a medida. Ele tem uma memória, então, né? Se tu botar para medir tensão, ele vai dizer a maior tensão que tu mediu, a menor tensão que tu mediu. Esse botão hold
seria para congelar a tela. Imagine que vocês têm que fazer uma medição e mostrar para o cliente. Vocês conseguem medir, apertar no botão de congelar a tela e, bom, posso tirar as ponteiras e levar o meu multímetro até o meu cliente para mostrar a tela que está congelada ali, né? Ele tranca. E isso eu não tinha nos multímetros anteriores. Os mais baratos não têm essas funções. Então, multímetros, todos vão fazer medição de tensão, corrente e resistência. Multímetros mais caros, eu agrego outras funções, como máximo e mínimo, congelamento de tela, correntes maiores. Eu posso medir, que nem esse aqui, eu consigo medir até RPM do motor, coloco no cabo de vela ali, consigo medir RPM do motor, e assim por diante. Iluminação, mas, bom, qual multímetro eu preciso para trabalhar em carro? Cara, multímetro simples, o mais baratinho lá, aquele de 70 pila, já resolve na área automotiva. Porque a gente não trabalha com eletrônica. Eletrônica precisa de sensibilidade, calibração. Na parte automotiva, ou vai ter os 12 volts, ou vai ter muito menos que isso, vai ter 11, 10. Se tem 11,9, a gente considera 12. Então a gente não precisa muita precisão na parte de elétrica. Só se tu entrar em parte de eletrônica. Trabalhar com abertura de central, reparar central. Certo? Fora isso, aquele de 70 pila nos resolve e é esse que nós vamos utilizar em aula. Deixa eu botar aqui e ele está como o mais vendido lá. Se você botar na ordem, ordenar pelo mais vendido, é esse cara aqui, certo? Minipa, uma marca ótima, e faz as mesmas coisas que os outros, só não tem iluminação de tela, só mede corrente até 10 amperes, tem as suas limitações, mas já é o suficiente para nós. Pode falar. Digamos assim, então, que o multímetro, digamos que ele pode dizer, digamos, a função dele seria para medir a corrente elétrica? Corrente, tensão e resistência. Meu multímetro, para ser considerado multi, mais de uma coisa, pelo menos ele tem que medir três coisas. Corrente, tensão e resistência. Beleza. Beleza? Vocês vão ter aula disso, não se preocupem. Multímetro nunca passa dos 20 amperes, certo? Eu nunca vi um multímetro de 30 amperes. Normalmente ele fica nessa faixa. 10, 20 amperes. Se eu preciso medir uma corrente maior, eu preciso desse cara aqui, ó, que a gente falou em aula, um alicate amperimétrico, que é o outra ferramenta ali que mostra. Esse alicate amperimétrico, essa garra, por isso que ele chama de alicate, eu abro essa garra e coloco ela no centro dela um fio. Então eu faço um fio passar por dentro dessa garra, ok? E pelo campo magnético eu consigo medir a corrente que está passando no fio. Só que agora eu consigo correntes muito maiores. Vamos ver se ele diz aqui a corrente que ele consegue medir. Está aqui, ó. Ele consegue medir correntes alternadas até 1000 amperes. Poxa, muito mais, 100 vezes mais do que aquele primeiro multímetro que nós vimos, né? Isso aí. Então, para trabalhar na linha automotiva, a gente tem um multímetro bem básico, aquele lá, 70 pila. E se eu quiser trabalhar com uma corrente maior, e eu preciso, porque tem componentes no meu veículo que precisam de mais energia, como eletroventilador, motor de partida, isso a corrente dele é 30 amperes no eletroventilador, motor de partida consome 150 amperes no mínimo. Então, na minha oficina também eu tenho que ter essa ferramenta aqui. Ferramenta, ele é um alicate amperimétrico. A função dele é medir a corrente que passa num fio através dessa garra. E ele já agrega outras funções também. Ele também, se vocês olharem ali, ele mede tensão, mede resistência, mas a principal função dele, e é esse o destaque dele, é medir correntes altas. Beleza? Não vou me estender em garra amperimétrica, vocês vão ver que tem diversos valores de garra amperimétrica e é a mesma situação de multímetro. Quanto mais caro, mais alta a corrente que ela mede, certo?
Tem garras... Ah, não achei. Deixa eu achar aqui para vocês. Tem garras que tem até, junto com ela, uma câmera de temperatura. Deixa eu botar aqui maior preço. Vou achar agora. Bom, tem garras que tem uma câmera de temperatura. Essa aqui, ó, 2.700. Em aula nós comentamos pontos de mau contato, certo? Fazem com que aumente a resistência do meu circuito. E se aumenta a resistência do meu circuito, esse ponto de mau contato também gera... Alguém lembra? Calor, gera calor. Calor, show de bola. Efeito Joule. Efeito... agora foi muito bom. Efeito Joule, exatamente. Então, essa garra amperimétrica também tem uma câmera para eu achar pontos de calor. Bom, no fio eu não posso ter ponto de calor. Se eu tenho algo mais quente no fio, é sinal de um mau contato. E tem mau contato, bom, eu tenho que eliminar ele, né? Não posso trabalhar com mau contato. Mau contato dificulta a passagem de elétrons. Essa é a verdade. Certo? Senhores, para a parte elétrica, essas ferramentas que você tem que saber o que é um carregador de bateria, o que é um multímetro, o que é um alicate amperimétrico. Eu tentei dar uma pincelada, me perdoe pelo tempo, mas está chegando perto das 8 e eu tenho que mostrar a atividade para vocês lá. Alguma dúvida até então que eu possa responder ligeirinho? Por enquanto não. Não? Então tá. Me pegou de surpresa, eu achei que eu ia até as 10, a gente ia se estender. Aí, bom, a gente assinou um contrato para poder dar aula aí em casa, só que, por consequência, o Senai vai fechar mais cedo, vai fechar às 8 horas hoje. Por isso a minha pressa. Para fechar o resto do horário, eu vou deixar uma atividade para